Bem, pessoal, e aí explicando aqui, voltando ao nossa aula de ontem, a explicação do exemplo de notificação no Android, nós trabalhamos com notificações, e as notificações, como todos já estão acostumados a usar nos seus dispositivos, são aquelas mensagens que aparecem lá na barra de status, certo? Então a gente vai aprender a como criar notificações aqui no Android para colocar em nossas aplicações. As notificações elas podem ser configuradas de diversas formas. Tá? Usualmente a gente coloca uma mensagem, né, um pequeno texto e uma imagem associada. E aí quando o usuário estende essa notificação, ele vê mais alguma informação da mensagem e quando ele ativa a visualização da notificação, é que ele tem a mensagem por completo. Tá? Então a gente vai utilizar aí nesse exemplo esses recursos e alguns recursos a mais. Então, as notificações, quando a gente cria, a gente vai ter que utilizar intents, certo? Só que não é um intent tradicional, aquele que utilizamos no exemplo de navegação de telas. Aqui para notificações nós iremos utilizar o intent pendente. A gente vai montar toda a intenção de lançar algo, de algo ocorrer, mas vamos deixar ele pendente, certo? E aí no momento que for gerado, no momento que for disparado a notificação, o próprio SO é que vai cuidar de tirar da fila de pendente para a fila para ser executado a notificação. Tá? E aí a gente tem a notificação propriamente dita executada. Ok? Nesse exemplo de notificação, a gente vai colocar alguns recursos a mais para a gente já aprender a como criar permissões, como conceder permissões para nossas aplicações. Então, nós vamos, nesse exemplo de notificação, além da notificação, nós iremos acessar a vibração, vamos disparar aí o vibrate do dispositivo e também o som, assim como ocorre nas nossas notificações que recebemos no celular. Certo? Toda vez que chega uma notificação de algo, por exemplo, no WhatsApp, você tem na sua barra de status a mensagem de onde está chegando, alguma informação ali, e o celular vibra e ainda emite lá o toque que está configurado para as notificações. Então a gente vai também colocar nesse exemplo, né, esses dois parâmetros, som e vibração, para a gente fazer um exemplo muito mais consistente, muito mais completo, e vai ficar um pouquinho mais complexo, mas nada também de outro mundo, certo? E a gente pode configurar esses intents para fazer diversas coisas, inclusive acessar outras funcionalidades, outros recursos do celular. Para esse exemplo vai ser suficiente trabalharmos com o acesso ao som de notificação e a vibração do telefone. Notificações normalmente a gente vai utilizar sempre que a gente precisar executar algo em segundo plano, certo? Mensagens em segundo plano. Diferente do alerta e do toast que a gente já trabalhou nos exemplos anteriores, precisa de uma intervenção total ou quase nenhuma do usuário. Já que notificações, a gente não vai precisar, certo? Que o usuário ele dispare uma notificação, certo? Nos exemplos que fizemos, que tratamos lá do alerta, janelas de alerta, o usuário tinha que pressionar um botão para poder a notificação chegar, a janela ser emitida, né? O alerta ser emitido.
e tinha que interagir com a mesma janela para poder ser fechada. O Toast do mesmo jeito, só aparecia a mensagem se o usuário interagisse com algo na sua aplicação. As notificações são serviços que vão trabalhar em segundo plano, ou seja, eu não preciso interagir com nada na minha aplicação para poder essa notificação chegar. É algo programado. Por exemplo, programar o alarme do celular para exibir uma mensagem, uma notificação, quando o horário atingir 3 horas da tarde. Então eu não preciso chegar e fazer nada para que essa notificação chegue. Está programado, tudo organizado, tudo preparado. Quando chegar no horário, a notificação automaticamente vai ser disparada, independente do que eu esteja fazendo no meu celular. Se eu estiver utilizando alguma aplicação, se o celular estiver em stand-by, a notificação vai ser disparada. Então, são serviços que estão ali em segundo plano rodando, que não precisa da intervenção, da interação ali do usuário. Então, isso é uma notificação. E aí, alguns detalhes, quando a gente trabalha com notificação, que a notificação em si, ela não vai chamar uma atividade, certo? Então, a gente sempre vai fazer o quê? Vai criar uma intenção, e essa intenção, que é o nosso intent, ele é que fica responsável por fazer isso, por lançar essa atividade. Ok? Só que no caso de notificação, nós iremos utilizar o nosso intent pendente. Vamos montar toda a intenção, deixar ela preparada e colocar no intent pendente para quando for acionado, quando chegar o momento de disparo da notificação, essa notificação efetivamente ser lançada. Ok? E dentro da notificação, aí você tem, né, todo o preparo para chamar, para ser lançado a atividade. Mas a notificação em si, ela não deve fazer isso. Okay? E aí vamos colocar a mão na massa, né, como sempre. Vamos botar em prática para ver como é que isso vai ocorrer, certo? Então aqui, nosso exemplo de notificação, o que é que a gente vai trabalhar com ele. Então a gente tem aí os conceitos de notificações, utilizar os intents pendentes. A gente vai também ver como é que a gente cria, né, as nossas permissões, como é que a gente concede as permissões lá no Android Manifest, né, para acessar os nossos recursos protegidos. E como é que a gente escolhe também quais recursos são necessários para a nossa aplicação. Joia? E aí nosso layout vai ser muito simples. A gente só vai ter botão e text view, certo? E aí tá a carinha de como vai ser a nossa aplicação. Então, na tela principal, quando a gente chamar a aplicação, vai ser exibido esta tela, que vai ter um text view e um único botão, certo? Quando eu clicar nesse botão gerar notificação, vai aparecer lá na barra de status uma mensagem, que é essa daqui de cima. Um ícone com uma mensagem. Aqui, ticker texto. No momento que eu arrastar aqui, abrir essa notificação, então eu vou ter aqui a imagem, que está associado à notificação. Eu vou ter o título, certo? Tenho aqui uma descrição breve e tenho uma outra imagem. Quando eu acessar essa notificação, quando eu abrir essa notificação, aí vai aparecer essa segunda tela com um nome e um texto aqui informando que a gente acabou de abrir a notificação, certo? Então, essa é a nossa aplicação, esse é o nosso layout da aplicação, bem simples, apenas um botão, uma text view, certo? No primeiro layout, e apenas uma text view no nosso segundo layout. Teremos dois layouts, um para a tela principal e um para a tela que vai exibir o conteúdo da notificação, certo? Que aqui foi chamado de atividade 2.
Então, a configuração do nosso projeto, como sempre, certo? Seguir aí as configurações para a gente criar o nosso projetinho. Então, lá no arquivo strings, vocês, na variável lá, hello world, vocês vão trocar aqui o texto que aparece por o que aparece aqui para vocês. Você acaba de abrir a notificação recebida, certo? Esse de baixo vai ser criado no momento que você criar a segunda atividade, isso aqui vai ser criado para você. Não precisa colocar isso aqui no arquivo strings, certo? Que ele vai ser colocado automaticamente. A nossa tela principal, teremos lá um texto view que já vai aparecer e um botão configurado na sua propriedade lá no evento onClick com o método que nós iremos criar para montar toda nossa notificação. Então, o nome do evento vai ser gerar notificação, certo? Então, configurem o botão no evento onClick com o nome deste método. E aí o método implementado na classe principal, né, no nosso main activity, nós temos aí a notificação, Notification Manager, e aí eu chamei de NM, tá? As iniciais, Notification Manager, NM, fazendo o cast, estou dizendo, olha, eu vou precisar de um serviço do sistema, né, Get System Service, eu vou precisar de um serviço do sistema chamado notificação. Ok? Então aqui eu estou instanciando um objeto NM que vai ser do tipo serviço de notificação. A segunda linha, nós temos aqui o Pending Intent, que é a nossa intent pendente, que eu chamei aqui de P. E aí eu digo, ó, pending intent.getActivity. Então eu vou pegar uma atividade, lembrando que eu falei, a notificação, ela não gera, ela não chama uma atividade, ela não lança uma atividade. Quem lança a atividade é o intent, certo? E para isso a gente cria um intent pendente, montando lá dentro dele um intent para este camarada, sim, chamar a atividade, lançar a atividade, certo? Então, eu criei aqui um intent pendente, chamei de P, estou pegando a atividade que vai ser lançada, passando o primeiro parâmetro, o contexto, this, que é onde eu estou, ok? Passei aqui uma flag chamada, né, que coloquei aqui o valor 0, porque a gente não vai precisar trabalhar com ela. Então, se você tiver vários pending intent, vocês têm que modificar esse segundo parâmetro aqui, né, esse número 0, porque os pending intent eles têm que se diferenciar entre si. Okay? Como a gente só tem uma única, então 0 para ele. Coloquei lá o new intent e aí volta ao que a gente vinha trabalhando. Isso aqui já é o intent normal. New intent, eu passo a minha origem, onde eu estou, na classe principal que eu estou, que é o this, né, o meu contexto. E o segundo parâmetro para onde eu vou. Para onde eu irei é atividade 2.class. Então, quando esse intent pendente for executado, ele vai sair dessa tela principal e vai para atividade 2.class. E o terceiro, o quarto parâmetro, também passei 0, porque também não iremos utilizá-lo. Certo? São as flags que a gente faz controles para diferenciar um intent pendente de outro. Okay? Como a gente só tem um único, então ambos esses parâmetros, o segundo e o quarto parâmetro, pode colocar 0 sem nenhum problema. Okay? Na sequência, a linha aí, Notification Compat Builder, é onde a gente vai montar propriamente dita, né, a nossa notificação que vai aparecer na barra de status, certo? O que vai aparecer quando a notificação for lançada e o conteúdo que vai aparecer quando essa notificação for arrastada. Então eu criei aí um builder, chamei de builder aqui, a minha variável, que é do tipo notification compat. Então eu passo notification compat.builder, ou seja, construa uma notificação, né? Chamei aí de builder e dou um new notification compat builder, passando quem?
o meu contexto. O meu contexto é a classe que eu estou, this. Na sequência eu passo aqui o ticker, que é o texto que vai aparecer lá na barra de status da minha notificação. Então aqui eu chamei ticker texto. Setei o conteúdo do título. Quando essa notificação ela for aberta, ele vai exibir aí título, ok? Vai exibir título. Enquanto tiver na barra de status, só vai aparecer esse ticker texto. No momento que eu arrastar a notificação, ele vai aparecer aí o título, certo? Na sequência, esse título tem um título, eu tenho um texto que aparece quando eu arrasto essa notificação. Então, essa próxima linha, content text, que eu passei aqui, descrição da notificação. E aqui vocês podem colocar um texto maior. Okay? Lembrando que a notificação em si, as informações que aparecem nesse momento da notificação são informações resumidas. Então tem que ser o mínimo de texto possível. Quando o usuário ele abrir a notificação efetivamente, aí sim é que ele tem o texto completo. E aí eu passei um small icon, puxando lá do meu recurso R, da minha pastinha de imagens, Drawable, e peguei o ícone padrão que já existe lá do Android, iClaunch, certo? Então, quando for gerada a notificação que aparecer na barra de status, vai aparecer o ícone padrão do Android e vai aparecer o texto ticker texto, certo? Na próxima linha, eu coloquei uma outra imagem, né? E aí eu usei a propriedade lá, set larger icon, passando lá um bitmap factory, né, que decodifica o recurso. Eu pego o recurso que está lá dentro da minha pastinha lá de imagens e passo a minha imagem. Então eu tenho um arquivo chamado img e na hora que eu arrastar a notificação, vai aparecer título, vai aparecer descrição e vai aparecer uma imagem associada. Então essa imagem ela é maior do que esta outra aqui. Por isso que a gente está utilizando o large icon e aqui o small. Por fim, eu digo que minha notificação content intent P. Ou seja, eu passei para a minha notificação o conteúdo de um intent. E qual é o intent? É o meu intent que está pendente aqui. Certo? A ação que eu quero que seja executado quando o usuário abrir a notificação. Então, é um intent pendente que eu passo aqui na minha notificação, na propriedade set content intent. Dando continuidade, aqui a gente monta a notificação de fato. Então, eu crio a notificação, né? Minha notification, o objeto notification, n, igual a builder.build. Então, aqui nesta linha, efetivamente, eu construí a minha notificação. Então, n aí, ele é minha notificação já pronta, toda configurada. E aí a gente tem os recursos da notificação que podemos utilizar. E aí foi o que eu falei, que a gente ia utilizar o recurso de vibração do celular e também emitir o som quando chegar a notificação. Então, o elemento notification, né, ponto vibrate, igual a new long, aí eu vou criar um array de inteiros, tá? Um long é um inteiro, criei aqui um array, passando 4 parâmetros, 150, 300, 150 e 600. O que é que esses parâmetros significam? Significa o seguinte, o tempo que vai vibrar e vai esperar, vai voltar a vibrar e vai esperar novamente, certo? Então, esses 4 parâmetros são isso. São o tempo que ele vibra a primeira vez, para, volta a vibrar e depois para novamente. Tá? No flags dessa notificação, eu estou colocando o que? Flag auto cancel. Por quê? Porque a própria notificação, no momento que ela for aberta, ela tem que efetuar o seu cancelamento, para não ficar aparecendo lá na barra de status. Então eu seto lá a propriedade flags dessa notificação,
Eu seto essa propriedade flag da notificação como flag auto-cancel. Então, ela vai se auto-cancelar no momento que ela for executada. Certo? E aí, dando sequência, a gente tem o notify. Então, eu vou abrir a minha notificação. E aí eu tenho minha notificação manage e vou notificar. Então, nesse momento aqui é para fazer o quê? Exibir a minha notificação quando o usuário clicar no botão gerar notificação. Então, executa esse nm, notify, ele pega lá o ícone do padrão do Android, passando quem? A notificação que a gente construiu, o N, certo? Toda configurada. E aí na sequência eu passei aqui um try catch, certo? Um bloco protegido, por quê? Porque a gente vai utilizar um recurso do sistema operacional, né, do telefone, que é acessar a notificação, o tipo de, o toque de notificação que está configurado no seu telefone. E isso pode gerar erros. Então eu coloquei aqui dentro de um bloco try catch. Tá? Não vou tratar nenhuma exceção aqui, não é objetivo desse exemplo a gente fazer o tratamento da exceção, mas a gente precisa colocar aqui dentro de um bloco protegido. Se ocorrer algum problema neste try aqui, o que é que vai acontecer? Ele vem para o catch, não vai exibir nada para a gente. Tá? Então, dentro do try eu vou criar aqui, vou criar uma variável chamada som, que ela é do tipo URI, e vou acessar um recurso do meu telefone que é Ringtone Management. Certo? O que é que esse camarada faz? Ele vai pegar, ele tem aqui, ele é um gerenciador de toques presente no dispositivo. Eu vou pegar o toque padrão, default URI, vou pegar o toque padrão que está configurado no meu telefone, e aí de telefone para telefone isso vai mudar. Pego o caminho, certo? Essa URI, na verdade, é o caminho onde está a minha notificação. E aí eu passo Ringtone Manage e eu pego o que? Type Notification. Então, pegue o tipo de notificação que está configurado no meu dispositivo, pegue o caminho da notificação que está configurada no meu dispositivo e coloque dentro de som. É isso que está acontecendo aqui. E aí eu criei uma variável chamada toque, que é do tipo ringtone. É o toque propriamente dito. Aqui é o caminho do toque, o som vai pegar só o caminho e o toque vai efetivamente disparar o som. Então configurei como ringtone management, get ringtone, passando o contexto, que é onde eu estou, this, e o segundo parâmetro, o caminho do toque, certo? E aí, por fim, eu mando o quê? Toque.play. Então, nesse momento aqui, eu executo o toque que eu peguei deste caminho aqui que está guardado em som. Então, aqui eu tenho toda a notificação montada, acessando, né, a vibração do dispositivo e acessando também o toque que está configurado como padrão no meu telefone para ser gerado no momento que a notificação for disparada. E aí a gente vai criar uma segunda atividade. Né? Então vocês vão criar aí um segundo layout. E aí a gente já fez isso. Tá? Neste layout vai ter uma única test view. Vocês vão colocar e acrescentar uma test view aí. E lá no código Java dessa segunda atividade criada, vocês vão primeiro instanciar, criar uma variável t, que é do tipo testView, e no evento onCreate vocês vão escrever essas 4 linhas aqui. As 2 primeiras linhas referem-se a Notification Manager, que ela vai fazer o quê? Quando a notificação ela for aberta pelo usuário, então eu vou cancelar tudo que existir. E eu vou começar a cancelar, essa linha aqui já foi explicada anteriormente, então eu estou criando uma notificação, um serviço aqui de notificação, que está lá no meu sistema operacional, e vou mandar cancelar todas as notificações, então nm.cancel, eu vou mandar cancelar todas as notificações que existir, certo? A partir de onde? A partir da criação do ícone.
Se a gente voltar aqui, a gente montou aqui, construiu e começou aqui, ó, a notificação. Então, daqui para frente, ele mata toda a notificação que existir. Por que a partir desta linha? Porque essa daqui, ó, essas 3 primeiras, já foram finalizadas neste momento aqui, flag auto cancel, certo? Ele já cancela. Então aqui eu faço o cancelamento e depois eu pego a minha test view, relaciono, faço o link dela com a minha test view que aparece lá no meu layout e a propriedade setText, eu vou lá e faço o quê? Altero o conteúdo. E aí até agora, até o momento, a gente trabalhou de que forma? A gente criava lá os nossos componentes, pegava o conteúdo direto do layout. Em outra situação, através da paleta de propriedades dos componentes, então eu selecionava minha text view, na propriedade text, eu fazia referência a quem? Ao @strings. Okay? A gente está fazendo a mesma coisa aqui, pegando do arquivo strings, só que a gente está fazendo via código. Então eu tenho que setar a propriedade text do meu text view e puxar do meu arquivo R o recurso strings.hello-world. Okay? Então essa é a parte de codificação. Só que para isso a gente ainda precisa chegar e colocar, a gente ainda precisa das permissões. Então, toda a parte de configuração nós fizemos, parte de codificação. A gente precisa, para que tudo funcione corretamente, a gente precisa colocar permissão para acessar o Vibrate do celular. Por quê? Porque isso é um recurso protegido e a gente precisa conceder, senão a notificação vai funcionar, porém a vibração não vai ocorrer. Então, para isso, a gente tem que acessar o arquivo Android Manifest. Vocês deverão acessar. Quando abrir o arquivo, vocês vão vir na guia Permission. Vão lá no botãozinho Add. Quando aparecer essa janela, vocês vão selecionar Uses Permission. Por que Use Permission? São permissões de uso, certo? Então, clica, vai abrir esta outra janela e vocês vão procurar aqui, vão estender este combo box e vocês vão procurar esta permissão, android.permission.vibrate. Esta permissão aqui é o que vai conceder acesso à vibração do celular. Feito isso, após selecionar, vai dar os OKs, salvar o arquivo. Não esqueçam de salvar. Se não salvar, não vai funcionar. Certo? Beleza? Então pronto. Feito toda essa configuração, vamos lá para o código para a gente criar o projetinho aí